Águas no Brasil. Águas no Brasil, abundância ou escassez? Do ponto de vista dos recursos hídricos, sabemos que o nosso país ocupa uma posição privilegiada e conta com uma rede hidrográfica bastante extensa e expressivas reservas subterrâneas de água. Entretanto, a distribuição desses recursos é bastante desigual no território, visto que certas regiões apresentam excesso na oferta de água, caso da Amazônia Equatorial, e outras sofrem com graves problemas de escassez, como o sertão semiárido do Nordeste. Além disso, existe uma grande disparidade entre os recursos hídricos e a distribuição da população no território brasileiro. O maior potencial hídrico do país está na região norte, a menos populosa, enquanto as regiões mais densamente povoadas, justamente as que possuem maior demanda por água, como o Sudeste, o Nordeste e o Sul, apresentam menor potencial hídrico. Ainda que a escassez de água na região do semiárido brasileiro seja decorrente de seus baixos índices pluviométricos, o problema agrava a estrutura social e econômica que prevalece na região, dificultando que grande parte da população tenha acesso à água. Aquífero Guarani. Os aquíferos, como são chamados os reservatórios de água subterrânea, constituem a maior reserva de água em estado líquido do planeta. O maior desses aquíferos, o Guarani, localiza-se parcialmente em território brasileiro e é mais um dos fatores que contribuem para a abundância de água doce em nosso país. Ele concentra cerca de 32 mil quilômetros cúbicos de água, volume equivalente à água de todos os rios do mundo, e ocupa mais de 1,087 milhão de quilômetros quadrados em extensas áreas da Bacia do Paraná no Brasil, estendendo-se também pelos territórios da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. A grande quantidade de águas do aquífero Guarani tem despertado interesses mundiais, por ser considerada a maior reserva de água doce disponível para uso futuro. Assim, os países por onde ele se estende já têm se organizado, por exemplo, com a assinatura do projeto Aquífero Guarani. Tal projeto visa controlar a extração das águas, desenvolver pesquisas de modo a formar um banco de dados comum sobre o aquífero e prevenir a contaminação desse manancial. Água, recurso ameaçado. Embora a água seja um dos recursos naturais mais abundantes do nosso planeta, a ponto de cobrir 3/4 de sua superfície, esse recurso está no foco das grandes preocupações que assolam o mundo atual. A razão para isso é que a água potável, própria para o consumo humano, tem se tornado um recurso cada vez mais escasso em muitas regiões do planeta. Estudos de organizações internacionais como a ONU calculam que cerca de 700 milhões de pessoas em todo o planeta, cerca de 10% da população mundial, a maioria vivendo em países menos desenvolvidos economicamente, enfrentam problemas de acesso à água potável em quantidade suficiente para garantir saúde e desenvolvimento social e econômico. Teoricamente, a quantidade de água disponível para o consumo humano seria suficiente para abastecer e satisfazer as necessidades de toda a população mundial. Ocorre, no entanto, que a água se encontra distribuída de maneira desigual pelo mundo, ou seja, enquanto algumas regiões apresentam grande disponibilidade e até excesso de água, outras regiões são marcadas pela irregularidade e falta de chuvas, como as áreas dominadas por climas desérticos e semiáridos, que sofrem com a escassez crônica de água. Ainda que fatores de ordem natural, como a falta de chuvas e certas condições geográficas, limitem a disponibilidade de água em várias regiões do planeta, a escassez de água potável no mundo está ligada a fatores de ordem política, econômica e social. Um desses fatores diz respeito ao aumento excessivo da demanda doméstica, ocasionando tanto pelo crescimento da população mundial, que triplicou ao longo do século passado, quanto pela utilização crescente da água na agricultura e na indústria, como mostra o gráfico na imagem. 35% do consumo doméstico de água é para higiene pessoal, 30% é para descarga em vaso sanitário, 20% é para lavagem de roupa e 10%
é para uso na cozinha e a água para beber. 5% é usado para limpeza. A disponibilidade de água potável também vem diminuindo devido à intensa poluição e degradação dos recursos hídricos. Nos últimos 50 anos, a poluição dos mananciais reduziu as reservas hídricas em cerca de 1/3. Nas regiões mais urbanizadas e industrializadas do planeta, os mananciais vêm sendo contaminados pelas descargas de esgotos domésticos e resíduos industriais tóxicos, que são lançados diretamente e sem qualquer tratamento nos cursos de água. É urgente, importante e necessário a preservação da água no planeta Terra, para que possa garantir a existência de toda a vida no planeta Terra. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Qual a importância do aquífero Guarani?